BB Seguridade e Caixa Seguridade. As duas principais seguradoras do Brasil que vêm se envolvendo em umas polêmicas de internet aí. Principalmente porque o Luiz Barsi, senhor Luiz Barsi, falou que ia vender uma delas para comprar a outra. Representado pela própria filha dele, Louise Barsi, na internet, tipo essa thumbnail, essa imagem que vocês estão vendo aí. E aí fica a pergunta, será que isso faz sentido? E como é que a gente descobre de fato qual das duas é melhor para quem quer focar em dividendos na sua carteira de ações? É isso que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje, mas antes disso tudo, me conta aqui, você tem alguma seguradora na tua carteira de ações, seja Caixa, seja BB Seguridade ou alguma outra? Me conta nos comentários. Eu até fiz um vídeo explicando por que o Barsi vendeu o Banco do Brasil Seguridade, eu expliquei tudo, tá aí na tela pra vocês. Vou deixar um link para esse vídeo no final desse vídeo aqui, caso você tenha interesse, mas tá tudo lá. Até porque o Barsi pode ter cometido um erro meio feio conceitualmente de investimentos. Mas o foco aqui é decidir qual das duas é melhor para quem quer uma seguradora para ter dividendos a mais na carteira. Até porque seguradoras são boas pagadoras de dividendos e os resultados dessas duas surpreenderam nesse último trimestre. BBSE com uma alta de quase 50% no lucro no último resultado. Isso é do final do ano passado, mas ainda mostra um crescimento forte do lucro na seguradora. E com isso tudo, a BBSE acabou de anunciar um dividendo bilionário em mais de 3 bilhões de pagamentos. Enquanto isso, a Caixa Seguridade não ficou muito para trás não. Ela teve um aumento de 21% no lucro líquido já no segundo trimestre de 2023. E segundo a própria empresa, foi o melhor resultado semestral da história da Caixa Seguridade. Além disso, o dividend yield da Caixa Seguridade vem crescendo de 2021 para cá, saindo da casa de 3% e indo ali para cima de 8% no que ela está atualmente. E ela ainda tem uma promessa de que vai começar a pagar dividendos a cada trimestre no ano que vem. Isso ainda precisa se confirmar porque desde 2022 vem essa história de que ela vai deixar de pagar a cada 6 meses para pagar a cada 3. Mas isso ainda não se concretizou e a gente consegue ver isso pelo mapa de calor de proventos da Caixa Seguridade, que mostra que ela paga geralmente entre abril e maio e depois um pagamento em novembro. E aí você pode se perguntar, pô Felipe, as duas estão melhorando o resultado de lucro melhor, pagam até dividendos similares, como é que eu vou decidir qual é a melhor para eu investir? E essa pergunta é recorrente, porque afinal de contas muita gente acabou trocando uma pela outra, como o caso do Adriano aqui, ó, que falou que fez a mudança da BBSE pela Caixa Seguridade e não se arrepende. Mas aí eu pergunto agora, qual a razão para você pensar em trocar uma ação pela outra? Será que a conclusão do Adriano, por exemplo, foi clara, baseada em uma estratégia, ou ele só seguiu uma diquinha de alguém que ele viu na internet, num vídeo? Como é que é possível para você tomar sua própria decisão de descobrir qual é a melhor ação de dividendos para você? Até porque a própria BBSE nos últimos 12 meses pagou mais de 9% em dividendos, superando até a Caixa Seguridade. Por isso a gente não tem como saber qual é melhor se a gente não olhar para uma estratégia muito clara, e é isso que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje. Para isso, vamos jogar as duas ações aqui na planilha de seleção de ações que a gente desenvolveu junto do Clube do Valor para ter acesso a todos os dados fundamentalistas das empresas. E aí, colocando a BBSE3 aqui, a gente vê ela cotada a cerca de R$32 por ação, com um dividend yield acima de 9% nos últimos 12 meses e um preço sobre lucro pouco acima de 9%. Isso aqui quer dizer que se você investisse R$100 mil nela hoje, para que somente o lucro da empresa reavesse todo o seu investimento inicial de R$100 mil, tu ia durar uns 9 anos ali nesse investimento. Além disso, a gente vê um lucro por cotação da BBSE seguindo de forma bem parecida. Se você me acompanha aqui há um tempo, já sabe que naturalmente uma empresa aumenta sua cotação com o tempo se ela começar a lucrar cada vez mais. E o que está acontecendo nesse momento é que o lucro nessa linha azul escura vem crescendo pela BBSE desde 2021, enquanto isso a cotação já caiu, subiu e está dando uma queda novamente, deixando um gap a ser fechado aqui. E aí se a gente vai olhar para a performance da BBSE, a gente vê nos últimos 12 meses ela subindo quase 7% ali. Mas com o reinvestimento dos dividendos, essa alta vira 16% em 12 meses. E aí falando de política de dividendos, ela se obriga a distribuir pelo menos 25% do seu lucro líquido todo em dividendos para os acionistas. Agora, o que ela vem fazendo de fato é bem acima disso. Ela está com um payout atual de mais de 80%, mostrando que quase todo o lucro que ela tem vira dividendo para o acionista. E aí são vários dados que a gente está analisando aqui, mas para você entender de fato o que é que você precisa olhar para decidir se faz sentido investir ou não, a gente desenvolveu a estratégia máquina de dividendos, que chegou em 3 critérios muito claros para a gente decidir se a empresa é boa ou não para quem foca em dividendos. Isso não veio do acaso nem da cabeça da gente, não. A gente olhou para o mundo todo e procurou estratégias de dividendos que funcionam já há décadas, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Austrália, na Ásia, na Europa, em todo lugar. E depois de adaptar para o contexto do Brasil, hoje a gente olha para a liquidez das ações, para a constância do pagamento de dividendos que essas empresas têm e para a média de
dividendos distribuídos nos últimos 3 anos. Depois de montar uma carteira com 10 ações baseados nesse critério, o resultado nos últimos 25 anos é muito positivo, uma vez que a estratégia deu um retorno muito acima do que o índice Ibovespa, por exemplo. Vou deixar um PDF te explicando essa estratégia em detalhes e mais 7 ações que estão dentro das 10 mais pagadoras para que você tenha acesso gratuitamente. É só clicar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo. E aí agora a gente vai olhar para as ações da Caixa Seguridade, que de política de dividendos também se obriga a distribuir 25% do seu lucro líquido em dividendos, só que a empresa também vem fazendo muito mais do que isso, inclusive mais do que a BB Seguradora. Nessa página de histórico de dividendos, aqui na página da Caixa, a gente vê os últimos dividendos distribuídos e o payout relativo a cada um, que está em torno de 90%. Ou seja, aí sim, quase todo o lucro da empresa vira dividendo para o acionista. E aí, se a gente compara aqui a Caixa Seguridade com a BB Seguridade, a gente vê a empresa sendo cotada a R$ 10,50 e um dividend yield menor do que a BB Seguridade, apesar do preço sobre lucro estar muito similar um com o outro. E aí, primeira reflexão que fica aqui, a Caixa Seguridade distribui 90% do seu lucro em dividendos, enquanto que a BB Seguridade distribui 80%. E mesmo assim, a BB Seguridade tem um dividendo maior do que a Caixa Seguridade nesse momento. Em linhas bem diretas, isso quer dizer que o lucro da BB Seguridade é mais impactante para pagamento de dividendos do que a da Caixa nesse momento. Lógico, isso é curtíssimo prazo, de 12 meses, mas é esse tipo de informação que a gente tira quando você compara uma ação com a outra, usando uma ferramenta como essa planilha aqui, que você pode fazer para todas as outras ações da tua carteira, qualquer uma que você tiver, porque esses dados são atualizados semanalmente pelo nosso time de gestão aqui do Clube do Valor. Então, tudo que você precisa fazer é clicar no segundo link que está aqui na descrição desse vídeo e ter acesso à planilha gratuitamente. Lembra de atualizar esses dados, mesmo que você já tenha baixado essa planilha antes, você pode estar perdendo informação nova, uma vez que toda semana tem coisa nova nessa planilha. Aí a gente vai olhar para a cotação da Caixa Seguridade e nos últimos 12 meses a gente vê uma valorização de mais de 15%. E contando o reinvestimento dos proventos, essa alta vira 26%, uma alta mais forte. E agora fica a pergunta, se a gente olha para os critérios da estratégia máquina de dividendos, qual das duas é melhor? Primeiro, BB Seguridade. Ela tem uma liquidez diária de mais de 153 milhões de reais, o que é super suficiente, uma vez que a estratégia pede um mínimo de 1 milhão por dia. Aí ponto 2, ela paga dividendos todos os anos há 10 anos sem falhar. Então ela já passa no segundo critério de consistência de pagamento de dividendos. E o dividend yield médio da BB Seguridade nos últimos 3 anos está em 6,1% ao ano, o que é um dividendo relativamente baixo e que mostra que mesmo com um payout de 90% pela empresa, ela não consegue alavancar muito os dividendos dela. O lucro da empresa não é suficiente para pagar dividendos tão bons nesse momento. E o que nos deixa de reflexão é que quando comparado com outra empresa, como a Copel, por exemplo, que está na posição número 10 do ranking máquina de dividendos e que está com um dividend yield médio de 10% ao ano nos últimos 3 anos. É quase o dobro do que a BB Seguridade está. Então, por que eu vou ter uma empresa que tem uma média de dividendos muito menor dos últimos 3 anos se eu posso ter uma que paga muito mais? Essa é a clareza de uma estratégia sistemática. E aí, quando a gente vai olhar para a Caixa Seguridade, a gente também vê uma liquidez diária suficiente. A Caixa Seguridade pagando dividendos desde 2015 aqui, como mostra essa página, ou seja, há 8 anos seguidos. Mas aí entra um grande problema da Caixa Seguridade. Ela fez o IPO, ou seja, começou a negociar ações na Bolsa de Valores em 2021, o que impede a empresa de ser computada no segundo critério da máquina de dividendos, que é consistência de distribuição por mais de 5 anos. Ela nem tem 5 anos de bolsa. Isso acontece com vários outros casos e é essa clareza que ajuda a gente a ter uma performance tão positiva, como esse gráfico que está na tela de novo para você lembrar. E investindo assim, no passado se teve uma performance muito boa e provavelmente isso vai se manter para o futuro. Por isso que a análise fica muito clara. Segundo a estratégia, nenhuma das duas seguradoras entra nesse momento. Tem muita oportunidade melhor para quem foca em dividendos nesse momento no mercado. Se você quiser conhecer 7 delas, lembra de clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo para você ter acesso ao e-book gratuito. E se teve alguma informação que fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal Seu Dividendo, eu vou estar te esperando aqui no próximo vídeo.